Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero muito compartilhar com você que ainda não conhece esse transtorno e ainda não ouviu falar. E se você já ouviu falar e quer aprofundar um pouquinho mais os seus conhecimentos, vem comigo que esse vídeo está muito bom. Vamos lá? O que é o TDAH? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade afeta cerca de 5,9% das crianças e adolescentes e 2,5% de adultos em todo o mundo. Geralmente, quem sofre com esse tipo de transtorno tem os primeiros sintomas e sinais ainda na infância, mas isso se leva e se vive até na fase adulta. E qual é a causa do TDAH? Não existe uma causa única, mas os especialistas eles entendem que o transtorno ele pode ter relação com uma série de fatores, tais como a genética, pessoas que têm os familiares ou algum parente com TDAH têm grandes chances de desenvolver o transtorno, a função estrutural cerebral, o tamanho de certas partes assim do cérebro pode ter impacto direto com esse transtorno, né, com essa doença. E alguns grupos de risco, crianças prematuras correm o risco de nascer com algum tipo de transtorno, né, se não TDAH, o autismo e com danos aí, né, cerebrais que a gente pode tratar. E quais são os primeiros sinais? Entender os principais sintomas do TDAH é muito importante para que os pais avaliem o comportamento dos filhos e para que os adultos, em geral, evitem alguns dos sintomas da doença, como a dificuldade da concentração, que prejudica o desenvolvimento nos estudos, relacionamentos e no trabalho de forma geral, né? Os sintomas do TDAH são comportamentais, né? Abrangendo desatenção, hiperatividade e impulsividade. Nem sempre a pessoa ela vai sofrer com todos ao mesmo tempo, né? É possível que um paciente com TDAH tenha sintomas de desatenção, mas não tenha hiperatividade ou vice-versa. E além disso, os sintomas variam de acordo com a etapa da vida, né? O TDAH em crianças e adolescentes normalmente, jovens com TDAH apresentam os sintomas antes dos 6 anos. É normal que as crianças no início da fase de aprendizagem, na escola, encontrem algumas dificuldades. E por isso é importante encontrar um profissional que saiba diferenciar o que é natural da idade e o que pode ser considerado um sintoma de TDAH, né, do transtorno. A gente vai ver a seguir alguns dos sintomas relacionados à desatenção que podem ajudar a identificar o TDAH em crianças. Vamos lá? Ó, em crianças, né, a gente pode identificar assim: ter um curto período de atenção, ser facilmente distraído, cometer erros por descuidos em trabalhos escolares, sempre esquecer coisas, ou perder, incapacidade de cumprir uma tarefa mais demorada, incapacidade de ouvir e executar instruções, dificuldade de organizar os brinquedos ou exercícios. Já o TDAH em adultos. Geralmente, os adultos que possuem o TDAH, eles já possuem desde a infância, mas aí eles foram diagnosticados tardiamente, né? Alguns dos sintomas eles são parecidos, mas é importante entender que a forma como a desatenção afeta o adulto é muito diferente de como afeta a criança. Em pessoas mais velhas, os sintomas de desatenção permanecem e se manifestam de formas diversas, sendo que o trabalho e as relações pessoais são
frequentes sintomas relacionados à desatenção em adultos com TDAH são descuido e falta de atenção aos detalhes, iniciar novas tarefas antes de terminar as antigas, dificuldade de organização, incapacidade de se concentrar ou priorizar atividades, perder ou esquecer coisas recorrentemente, normalmente, inquietação, nervosismo frequente, dificuldade de ficar quieto, interromper os outros continuamente, mudanças de humor muito rápidas, impaciência, facilidade em assumir riscos em atividades, ter pouca atenção à segurança pessoal e dos outros, como, por exemplo, dirigir perigosamente. Fazer o tratamento do TDAH de forma adequada alivia os sintomas e permite que o paciente tenha um cotidiano mais tranquilo. Mas para isso, pode ser necessária a combinação de alguns tipos de tratamento. Quem vai indicar qual é o melhor tratamento para o TDAH, nesse caso, é o especialista que poderá prescrever para adultos e crianças medicamentos e a necessidade de terapia conforme for o caso, de acordo com cada caso, o profissional vai te orientar. Medicação ajuda na concentração e ameniza a impulsividade. Podem ser tomados diariamente ou em dias que a pessoa necessita, né, como em períodos de aula ou estudo, por exemplo. E a terapia, né? Diferentes tipos de terapia também podem ajudar no controle do transtorno e amenizar os sintomas mais graves. Algumas terapias que podem ser usadas são psicoeducação, psicopedagogas que estão aí, terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental e grupos de apoio. Outros fatores também podem auxiliar no controle da doença, como manter uma dieta adequada, de acordo com a orientação do médico. Ainda que o transtorno dificulte algumas atividades, é possível ter uma vida normal, controlando os sintomas e tomando algumas precauções que ajudem, por exemplo, a lembrar dos compromissos. Por isso, é fundamental que um diagnóstico seja feito e o tratamento orientado por um médico especialista de confiança. Então é isso, se você tem alguma desconfiança de uma criança, de algum conhecido, procure um médico, procure ajuda, que você só tem a ganhar com isso. Você pode sim ter uma vida normal, tendo transtorno, e eu espero ter te ajudado com esse vídeo, que você não se sinta triste ou incapaz de fazer alguma coisa porque você tem o transtorno TDAH. Eu quero te encorajar a fazer o que você tem vontade e a procurar um tratamento, tá bom? Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!